Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um episódio desse podcast, o podcast Indica, podcast do Grupo Jogo. Aqui a gente sempre conversa sobre arte, cultura e a tua indicação é sempre muito bem-vinda. Vai lá no nosso Instagram, @grupojogo, manda um DM de tema, de artista, de temática, o que você achar interessante pra gente trazer aqui como pauta é sempre bem-vinda. E é sempre a partir das pautas de vocês que a gente faz as nossas pautas daqui. Meu nome é Lucas, eu estou apresentando esse podcast junto com a Manu Menezes. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Manu Menezes, eu sou atriz, sou produtora, sou integrante do Grupo Jogo já há muitos anos, com muito prazer, muita alegria. E hoje, a convidada de hoje é muito especial, uma pessoa que eu conheço há anos, que eu gosto e admiro muito. Ela é atriz, ela é comunicadora, agora ela é diretora, enfim, é uma artista, né, gente? Ela tem uma trajetória que começou super cedo e já com essa trajetória ela coleciona trabalhos super relevantes no cinema, na televisão e no teatro. Alguns anos ela tá vivendo entre Rio de Janeiro e São Paulo e agora ela tá dirigindo um canal de YouTube e participou do projeto Figo, que foi criado e executado já nesse período de isolamento. Elisa Brits, minha eterna colega, seja muito bem-vinda ao Indica! Ai, muito obrigada pela apresentação, nunca me senti tão importante na vida. Mas tu é, gata, tu é tudo! Muito obrigada, Luca, Manu, pelo convite, muito obrigada a todos que estão escutando, todas, todes, e vamos que vamos. Coisa boa te ter aqui. Elisa, eu já quero começar sabendo do projeto Figo. Eu acompanhei que ele foi um projeto que surgiu mais no começo da pandemia, né? Eu até me lembro que quando eu vi nas redes eu fiquei, uau, nossa, a galera já tá aqui em 7, 8, assim. Eu falei, caramba, né? Como é que nasceu essa experiência? Como é que foi participar desse projeto? E eu vi que tu escreveu um pouco sobre como chamar, né? Tu chamaria esse projeto de teatro? Ou tu acha que não precisa ter nome isso que a gente tá fazendo ainda? Bom, então, respondendo a primeira parte, na verdade foi muito rápido, porque esse projeto, ele começou há alguns anos atrás. A gente já tinha começado a fazer alguns textos, umas leituras, e quando a pandemia veio, a gente falou assim, meu Deus, o Figo parecia que previa esse momento, sabe? Porque a gente tinha pensado, inclusive, de usar a tecnologia, já estava presente desde o início. Então, para a gente foi um tanto que natural ir para esse lugar da internet, né? Uhum. Mas foi um grande desafio, porque, afinal de contas, é uma mistura muito grande de linguagens. E aí, quando eu falo a gente, porque o Figo é a criação dele, né? A criação é minha, da Isabelle Nassar e do Francisco Hanna, Uhum. atores, dramaturgos, diretor, todo mundo é tudo um pouco. E a gente estava com muita dúvida do que chamar, porque, assim, apesar do grupo não querer chamar de teatro, porque não se entende exatamente como sendo 100% teatro, eu acho que nessa discussão do que a gente está fazendo, eu às vezes acho que os nomes não são tão necessários, eu acho que a gente pode fazer as coisas enquanto elas ainda não têm nome, porque é algo muito recente, sabe? Quando eu Uhum. eu não consigo dizer que é teatro, eu não consigo chamar de audiovisual, eu não consigo dizer, tipo, isso é um curta, isso é um... o que que é isso? Isso é um experimento artístico. E para mim isso Claro. basta. E eu acho que essa discussão do se eu chamo de teatro ou não chamo de teatro, no final das contas, para mim, distancia o público. Eu chamar de teatro, mesmo que não venha a ser, e que as pessoas entendam e queiram estar se comunicando e assistindo comigo, do que virar uma discussão que eu acho que ela não é para agora, eu acho ela importante, mas que não é o mais importante no momento, sabe? Claro. O importante no momento é a experimentação, né, Elisa? E como está sendo bacana, cada vez mais
tá experimentando e fazendo propostas interessantes, diferentes, que nem essa tua. Eu acho que é totalmente isso, assim. Eu acho que enfim, enquanto artista, eu me sinto muito estimulada, sabe? De poder estar tateando num lugar antes que eu não imaginava de misturar tantas linguagens, né? E realmente, assim, eu acho que é difícil, né, dar nome a uma coisa na época que está se fazendo ela, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de um certo distanciamento para poder dar nome às coisas, às épocas e às coisas que aconteciam em determinada época, né? Acho que as Totalmente. pessoas, sei lá, enfim, acho que as pessoas não, não saíram fazendo axé. O axé foi o nome axé veio uma coisa que aconteceu depois, sabe? Acho que é difícil nomear, assim, né? Enquanto está fazendo. Eu acho. Acho que é isso, perfeito, sabe? E eu acho que tem um lugar assim, que fala assim, tem gente tão mais inteligente do que eu pra dar nome pras coisas. Eu nunca fui boa de dar nome, sabe? Então, Me deixa aqui fazer meu negócio lindo. é, deixa, é o meu Paranauê aí, e espero que você goste. Seguindo assim nessa ideia, conta um pouco aí para quem está nos ouvindo sobre esse canal no YouTube e como está sendo para ti também estar dirigindo esse tipo de projeto. Como é que surgiu a proposta? Como é que está sendo para ti também estar atrás das câmeras? Esse canal do YouTube eu tô realmente muito curiosa, porque eu quero saber tudo. Então, eu dirijo. Cara, esse convite para fazer essa direção foi uma loucura, assim. O canal, na verdade, ele é da minha prima, a Rafa Brito, que é apresentadora e comunicadora, enfim, já foi da Globo e saiu, né, por escolha dela, para seguir esse projeto, que é basicamente de autoconhecimento. E aí, um dia eu recebo uma ligação dela e da irmã dela me chamando para fazer a direção do canal. E eu achei elas muito loucas, assim, porque eu falei assim, vocês beberam? Mas eu achei muito bonito que elas disseram pra mim que elas achavam que eu tinha tudo que era necessário para dirigir o canal. E eu, nessa hora, quando eu recebi esse convite, e esse convite veio muito também pelas coisas que eu estava fazendo na internet, dos projetos para além do Figo, eu fiz o Cuida de Quem Cuida de Você, enfim, entre outros. Uhum. Eu falei, bom, se elas estão acreditando em mim, não vou eu duvidar, né? Então, vamos lá. E é uma coisa muito bonita, assim, e muito interessante de poder estar ali. Eu entendi o quanto os anos que eu tenho atrás de câmeras, atrás, né, na frente das câmeras, ajuda Uhum. nesse processo atrás, afinal de contas, sei lá, são 11, 12 anos que eu atuo em frente de câmeras. Então eu entendo a estrutura. É um pouco gostoso você não ter que se preocupar em estar bem maquiada, em estar tipo, sabe? Nossa, muito. Eu tenho esse sentimento de sendo produtora, que eu penso, ai, que bom que eu tô indo para um set hoje de pijama e ninguém tá nem Não é uma delícia? maravilhoso. E eu acho que assim, o canal da Rafa, especificamente, o quadro que a gente está fazendo agora, chama No Fundo da Tela, que a gente faz entrevistas com pessoas conhecidas, famosas, mas a gente não conta nada do que as pessoas querem que conte, sabe? Todo esse glamour, essa ideia que se vende, né, da diva, do famoso, é o que não nos interessa. Nos interessa o humano, nos interessa a verdade. E aí, para mim, enquanto artista e atriz, isso é um prato cheio, né? Nossa, super, incrível. Assim, o que eu acho que é interessante é que eu vejo que, enquanto diretora, a minha atriz está presente o tempo inteiro. Porque no momento que eu vou contar essa narrativa, porque as nossas entrevistas são tipo, de 1 hora e meia e eu transformo isso em, no máximo, 15 minutos. Nossa. É, Nossa senhora. é um trabalho de edição, assim, bem, bem forte. E a minha preocupação o tempo inteiro, enquanto eu conto essas histórias, é do humano, é da verdade, é o de não explorar o que não precisa ser explorado, é o de não expor o que não precisa ser exposto, e mostrar a beleza do que é ser um ser humano
normal, né? Porque existe esse lugar que se criou do famoso que é muito mentiroso no final. Uhum. Então, assim, tem esse lado, né? E o lado de que, assim, eu sinto que é como se colocasse um milkshake, assim, eu tô com um canudo enorme chupando, assim. Porque eu tô vendo a emoção e a essência do ser humano muito pulsante na minha frente, sabe? E eu acho isso delicioso da direção. Eu acho que eu acho que poder trabalhar com arte onde quer que você esteja, na posição que você esteja, pra mim sempre vai ser um presente divino mesmo, sabe? Nossa, incrível. E deve ser muito incrível, assim, ter a oportunidade de humanizar figuras que possivelmente a gente tem uma ideia muito, assim, atravessada pela fama, né? E a trajetória que a gente conhece da pessoa, que é um pedaço, um ponto de vista só, né? Então, me parece um projeto bem interessante de fazer parte. Parabéns, fiquei bem curiosa. Já é uma dica do Indica. Falando um pouco sobre esse lugar de mídias sociais e etc. E fama e afins. Mas e afins, eu vejo que tu costuma postar muita coisa nos teus perfis, nas tuas redes sociais, opiniões a respeito dos acontecimentos e tal. E tá sempre atualizada e falando, se expressando, se posicionando. Enquanto atriz, que já tem um reconhecimento maior na mídia, como é que tu lida com os haters? Como é que tu te preocupa na hora de se expressar, no que postar, expressar com tanta sinceridade, assim? Como é que tu faz esse gerenciamento das tuas redes? Assim, sendo muito verdadeira com vocês, né? No início, quando eu tinha lá meus 21 anos, que foi o primeiro trabalho de grande expressão nacional, assim, que eu tive, que foi quando eu fiz Malhação, eu tinha muito mais essa preocupação, porque é aquele tipo de coisa que não é dito com as palavras, mas é dito, sabe? Que você não podia falar sobre determinadas coisas, que você tinha que cuidar sua postura, nananina, e eu era muito jovem, então, assim, começando uma carreira, estando num lugar que eu entendia que era um lugar de destaque, querendo continuar ali, então eu sou muito CDF, então eu falei assim, vou fazer o que estão pedindo, né? O que eu acho hoje em dia um equívoco, sabe? Da minha parte, porque eu acabei minando o que eu sou. Porque e aí, em determinado momento, eu entendi que não era isso que ia fazer diferença ou não nos meus trabalhos. E eu entendi que se existia um lugar para eu, assim, se existia esse espaço, né, onde eu posso falar mais, onde algumas pessoas estão ali dispostas a me ouvir, eu queria falar sobre coisas que realmente me interessam. E, eventualmente, ficar só falando de moda não me interessa, ficar só falando de beleza não me interessa, falar sobre o que eu comi não me interessa, porque eu gosto de política. Eu acho que é importante a gente falar sobre as questões do nosso mundo, o que está acontecendo agora, porque para mim política é tudo. É o ar que a gente respira, é a comida que eu tô comendo, é o lugar onde eu tô morando, sabe? É o que eu penso sobre outra pessoa, tudo é política. Sim. Gente, eu sou filha de 2 antropólogos, assim, sabe? Eu negar esse tipo de assunto é eu cortar uma parte de quem eu sou. E eu ando muito cansada das redes sociais, eu ando cansada da mentira que é as redes sociais. E eu falei, eu não quero, já que eu tenho que fazer parte disso, porque a verdade é que dizem que se eu deletar o meu Instagram, param de me contratar, porque hoje em dia, mesmo que eu faça um bom teste, as pessoas vão olhar quantos seguidores eu tenho. Nossa, isso é uma loucura, isso é um grande surto. Isso é um grande surto e é bizarro. Eu falei assim: já que eu tenho que fazer parte disso, eu vou tentar fazer parte disso sendo um pouco mais verdadeira. Boa. A pandemia só acentuou isso de uma forma bizarra. Então, eu, tipo, sei lá, eu tinha 1000 fotos e eu deletei quase todas. Eu acho que eu tenho. Porque eu olhava e falava, eu deletei elas do Instagram, eu guardei elas pra mim, porque eu falei, isso se comunica pra mim, isso é pra mim, ou isso é pro meu ego. Isso não é o que eu gostaria de estar comunicando para as pessoas. Se esse é o lugar de comunicar, eu vou usar ele para me comunicar, sabe? Sim. E quanto aos haters, eu não tenho muito, na verdade.
Coisa boa! Ótimo. Mas sabe por que eu acho que eu não tenho muito, na verdade? Porque, assim, como tudo na internet é mentira, né, gente? A gente, enfim, é isso. Sim, a gente sabe. A gente sabe. Aqui vocês estão escutando também. Mesmo, pessoalzinho. E assim, o meu público do Instagram, ele vem muito dos trabalhos que eu fiz na televisão. Então, não necessariamente é um público que se interessa pelo que eu falo. Eu posso estar morta ou não, eles estão cagando, entendeu? Tipo assim, é bizarro eu falar isso, mas isso é uma verdade, porque eles estão muito mais interessados no personagem, Aham, não na Sim. pessoa Elisa. A claro. maioria. Então, assim, a pequena maioria que me segue e que me acompanha realmente está interessada no que eu falo. E eu ainda não tenho um alcance grande o suficiente para ter hater, sabe? E tu fez novela infantil também, né? Então deve ter um público pré-adolescente que te segue, que acaba sendo uma coisa um pouco mais neutra também, né? Tem, assim, eu acho que tem as duas do público, esse público pré-adolescente tem duas coisas. Ou tem esses adolescentes incríveis, bizarros, que eles sabem muito mais do que eu sobre qualquer coisa. Sim, sim. A gente achava que esse dia nunca ia chegar, mas ele chegou, né? Chegou. Sim, ele chegou e eles vieram com tudo. Ou tem um público que tá mais, ele é mais neutro e realmente eu acho que assim o Instagram, principalmente, ele ainda vive desse lugar muito supérfluo, né? Onde as pessoas estão mais interessadas na roupa que você usa do que o que você pensa. Mas eu acho que isso eu tô falando na grande maioria, sabe? Sim. Acho que tem bolhas que fazem a gente pensar diferente. Eu tô em crise total e absoluta com as redes sociais. Eu tô num péssimo momento para falar sobre. Mas sabe que eu acho que a maioria das pessoas da nossa idade estão passando por essa crise, assim. E esse documentário também da Netflix aí também fica outra indicação para quem não assistiu, o Dilema das Redes, no meio de uma quarentena, perto de uma eleição importantíssima, é de bugar a mente, né? Não tem como não. Totalmente, totalmente. O meu companheiro, ele faz uma coisa que eu acho incrível. O meu companheiro, o pai dele é programador, né? Então, tipo, o documentário pra ele, esse filme foi tipo, ah, tá, tudo que eu já sabia. Nossa. E ele faz uma coisa incrível, que ele segue pessoas que têm uma opinião totalmente diferente da dele. E eu vejo como ele tem mais consciência do que é o mundo de verdade do que eu. Olha que interessante. Eu vivo numa grande bolha, onde todo mundo pensa igual a mim. E assim, isso não é uma verdade. É que eu não tenho estômago de seguir a galera que ele segue. Pois então, Então, também não tenho. Eu me Pois compadeço. exatamente. é, mas eu acho Inclu- louvável, porque, cara, é necessário, assim, eu vou ter que, não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu tenho que começar a fazer, sabe? Porque, tipo, o mundo é para além dessa bolha que a internet tá querendo dizer que eu vivo, sabe? Completamente. Inclusive, ontem eu vi uma pessoa do meu Instagram, assim, que é meio fora da bolha, e ela postou uma matéria, enfim, endossando a opinião dela a respeito do triste caso da Mari Ferrer, né, que aconteceu essa semana. E era uma coisa tão absurda, e eu até repostei dizendo, cara, a gente precisa prestar atenção no lado de lá também, porque senão a gente não vai ter noção do que realmente está pegando. A gente vê várias postagens, né, enfim, em defesa dela, e é o que eu vi muito, com muita força no meu Instagram, de ontem para hoje, mas assim, bicho, tem gente que tem outro tipo de pensamento, a gente precisa estar consciente disso, né? Bem interessante esse movimento do teu companheiro, eu acho que eu vou seguir. É, eu acho, assim, e eu acho que é importante a gente entender de fato e quem são essas pessoas, sabe? Porque Exato. eu tenho dificuldade de achar que é todo mundo louco, fascista, sabe? Sim, Essa dificuldade real, assim, de pensar isso. Mas me chama atenção por que as pessoas estão optando por determinada forma de agir, determinados políticos para serem eleitos. E eu acho que a gente tem que escutar. A gente tem que escutar para poder argumentar, porque a gente fala sobre comunicar e a gente esquece que a escuta faz parte da comunicação. puxando um gancho, enfim, por causa desse acontecimento
horroroso que aconteceu essa semana, né, desse caso dessa menina, fica difícil assim não falar do lugar de ser mulher, né? Principalmente para nós que somos atrizes e a gente se expõe e a gente, enfim, né, aparece, se coloca nesse lugar. Há pouco tempo começou um movimento, né, bem forte que segue repercutindo, na verdade, e continua revelando condutas de abuso péssimas, assim, de homens que, enfim, eram considerados grandes na televisão brasileira. Tu já se sentiu abusado ou foi abusado ou se sentiu de alguma forma violentado em um set de filmagem? Isso deve ser horroroso, não é? Então, Manu, é, eu acho que é mais fácil eu responder pra você qual set que eu não senti violentada. Nossa. É, é, eu fico muito feliz que esse movimento entre as mulheres e que alguns homens muito conscientes estejam é, abarcando junto, porque se eu tivesse essa quantidade de mulheres e pessoas, independente do gênero, né, falando Uhum. sobre isso abertamente, eu sei que eu não teria passado por coisas muito graves que eu passei, sabe? Eu já fui assediada de inúmeras maneiras, em inúmeros sets que eu fiz. Eu acho que foram bem poucos os que isso não aconteceu. Claro que alguns de uma maneira mais explícita, outras de uma maneira menos explícita, Uhum. mas sempre houve, assim. E vai desde, enfim, desde pessoas que estão acima de mim até, por exemplo, sei lá, montadores, sabe? O editor chega lá e vê uma cena minha e acha que porque ele viu uma cena minha ele tem direito de falar alguma coisa pra mim, sabe? Sim. Até colegas de cena. E a minha vida inteira enquanto mulher, cara, já começa assim, né? Eu, enquanto mulher, atriz, quando eu falei assim, bom, vou fazer, é isso que eu vou fazer da vida, né? Quero ser atriz de audiovisual. Eu já ficava pensando qual ia ser o primeiro momento que eu ia pagar peitinho. Porque que eu ia pagar peitinho era óbvio. Nossa, é muito isso, gente. Nossa. Os homens não pensam o dia que eles vão, que assim, que o órgão genital dele vai estar à mostra, que a bunda dele vai estar à mostra. Eu sabia Sim. que no dia que eu quis virar atriz, ia ter alguma maldita peça, algum maldito filme que eu ia ter que mostrar o meu seio, a minha bunda, sabe? Eventualmente a minha genitália. Aham. E só disso ser uma certeza já mostra o grau que é a coisa, sabe? É claro que não são todos, é claro que tem uma gigante parcela cara, que tá muito junto, que despreza, mas o normal é também ter muita gente assediando, sabe? E vai desde o assédio super bizarro até o cara que vai ficar dando em cima de você, não interessa se você diz que você é casada, não interessa se você diz que você não quer, vai ser do começo do projeto até o fim uma cantada eterna, sabe? Nossa, que situação, porque isso é muito absurdo, é muito esdrúxulo, e eu compartilho muito dessa sensação que tu falou de quando tu escolhe ser atriz, assim, sabe? Era uma coisa que me afligia, tipo, gente, como que vai ser o dia que eu tiver que mostrar os meus peitos em cena, sabe? Olha o tipo de pensamento que a gente tem, né? É uma É, coisa muito bizarra e é intrínseco, é inacreditável. é inacreditável, eu acho que assim, e o que que acontece é porque assim, cara, eu acho o corpo humano lindo, lindo, sabe? Que bonito que seria mostrar ele se eu soubesse que o meu colega de cena masculino mostra também, porque é bonito. Mas no momento que ele não mostra, e só eu mostro, e só as minhas colegas mulheres mostram, significa que o meu corpo é objetificado e ele é objeto de desejo. Uhum, com certeza. E, enfim, tipo, assim, para além disso, depois que eu alcancei um lugar de, assim, os trabalhos que eu fiz em rede nacional significou que eu recebia muita genitália masculina no meu Instagram. Nossa. Mentira! Gente, isso é tão sério eu tenho umas amigas maravilhosas que eu contei pra elas e elas falaram, vamos transformar isso numa grande piada. E a gente fez um grupo no WhatsApp chamado Pintos da Elisa e eram a carinha era um pintinho de galinha, sabe? Porque eu recebia uma quantidade absurda. E elas não queriam que
eu levasse isso sozinha, e elas, tipo, estavam ali comigo recebendo junto. Eu tô passada, eu tô de boca aberta, assim. É, e isso é muito comum. E, assim, isso parou de acontecer depois que o Instagram começou a foto de quem você não conhece, ela vem com blur, assim, né? Tipo, não dá pra... Sim. Aí eu, tipo, quando vem assim, eu nem abro. Mas, o que eu acho mais bizarro é que são umas genitália voadora, sabe? Não tem cor. E eu falo assim, mas daí tu também não ajuda, né? O que que interessa? Meu Deus do céu, as coisas pelas quais nós mulheres temos que passar, não tá no gibi, não tá no gibi. E assim, eu falo isso trazendo graça, rindo, porque eu acho que também é uma forma que eu encontrei de lidar com esse assédio diário, porque ele é diário. Pra mim é diário, sempre foi, assim, sabe? Desde que eu entrei no ramo, assim, desde que eu entrei no ramo nada, desde que, assim, ele só ganhou uma proporção maior, porque pra mim eu sempre fui, cara, desde os meus 9 anos de idade, eu lembro, é a minha primeira lembrança de eu ser assediada na rua, sabe? Sim. Então, eu acho que quando você alcança um lugar de projeção nacional por conta de algum trabalho, isso só é uma questão só de escala, sabe, Manu? Sabe, Luca? Tipo, não é uma questão única da profissão, é uma questão de escala só, porque acontece com todas nós, todas. Em qualquer ambiente de trabalho, né? Não é exclusivo de sets de filmagem, né? A gente sabe bem. Exato, exato. Eu quis questionar porque, enfim, eu fiquei muito mobilizada com essa história da Mari que aconteceu essa semana, pelo jeito que ela foi tratada por toda a corte, enfim. Achei realmente muito complicado e, enfim, eu fiquei com vontade de perguntar e de falar sobre isso, porque a gente precisa lembrar, né, que qualquer mulher é vítima de abuso em qualquer lugar o tempo inteiro, é uma coisa muito bizarra, assim. Então não tinha como eu passar por esse programa fazendo de conta que isso não aconteceu, né? Não, eu acho genial você ter perguntado, assim, porque eu acho que é necessário a gente falar mais sobre, sabe? É Sim. necessário, a gente tem que falar, já se fala mais do que se falava, mas tem que falar mais, porque falando em redes sociais, eu fiz um vídeo sobre isso hoje. Postei. Então, eu vi, ele que me inspirou a te fazer essa pergunta, na verdade. Porque eu pensei assim, putz, talvez seja uma pergunta um pouco arriscada, mas cara, eu vou tentar, sabe? Porque eu acho que uma mulher que tá falando como ela tá falando nesses vídeos vai saber me responder isso de uma maneira importante e relevante pro debate, sabe? E eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu falei num dos vídeos que eu fiz é que eu acho que isso tem que ser dito e falado cada vez mais, porque eu acho que eu fiz 2 vídeos, um eu postei no IGTV, no IGTV eu falei isso. O que a gente viu acontecendo com ela nesse julgamento é o extremo, né? Só que Uhum, para a gente extremo é necessário uma construção, e essa construção é diária. E a gente não nota que ela começa num lugar muito pequeno, entre aspas, assim, sabe? sim. É no grupo de homens que tem no WhatsApp que se compartilham mulheres nuas, sabe? Uhum, É no comentário que você escuta enquanto você está caminhando, você mulher escuta o que uma pessoa faz. É nesse lugar onde a gente ainda, cara, você tem um companheiro e o companheiro disputar com você o seu lugar na profissão, sabe? Não te certo. apoiar, não dizer que não tá junto com você. Esse tipo de pensamento vai escalando para um lugar como aquele, porque aquilo lá nada mais é do que um pensamento de que ela é um tipo de humano que é menor, que está abaixo do que eles, que são homens. Que ela merece um outro tipo de tratamento, sabe? Que se o cara for pra academia de regata e postar uma foto de regata porque ele tá na academia, ele pode. Agora, ela postar o vestido curto dela, ela não pode, sabe? Eu acho que, assim, enquanto a gente não... E aí eu trago isso ainda para as mulheres, né? Quantos pensamentos machistas nós, mulheres, não temos? Porque o machismo não é uma exclusividade do homem. Nunca. Nossa, super. Então, assim, enquanto eu acho, assim, cara, pra mim assim, enquanto a gente não admitir que a gente é uma sociedade extremamente racista, extremamente machista e homofóbica, e, cara, assim, isso é tão estrutural, É, todos nós somos. Enquanto, assim, a gente não conseguir ser muito corajosos de olhar pra gente e nos admitir nesse lugar, eu duvido muito que a gente consiga mudar o mundo nesse sentido, sabe? Porque a gente precisa ter coragem de olhar pra gente, pra esses problemas que a gente tem.
O problema do machismo não é só das mulheres, o problema do racismo não é só dos negros e dos pretos, o problema da homofobia não são só das pessoas homoafetivas, sabe? Totalmente. Elisa, uma coisa que eu também não posso deixar de perguntar, já que a gente está chegando ao final, eu quero saber quais são suas perspectivas para o futuro, se está rolando alguma gravação, como é que andam os projetos, quero entender se já voltou a gravar, como é que está essa coisa de gravação no meio da pandemia, me conta teus próximos passos aí para eu ficar ligada. Tá. A pessoa que ri de nervoso, né? Porque assim, com a pandemia eu só consigo rir de nervoso quando me fazem essa pergunta. Eu entendo, eu super entendo. Eu tenho projetos, aí eu odeio essa fala. Tem uns projetos que eu não posso contar ainda. Não, mentira, eu posso contar. Eu tenho um projeto de teatro online que a gente está, enfim, esperando ver. Provavelmente, se for acontecer, será no próximo ano, mas coisas virão, com certeza. Eu tenho os projetos pessoais para a internet que ainda estão sendo escritos. Eu continuo com o canal, em direção de canal. Eu escrevi um roteiro. Uau! Então, provavelmente eu vou para um curta, então provavelmente daqui a pouco eu vou estar dirigindo ele, assim espero. Opa, posso fazer teste de elenco, viu? E aí, enquanto atriz, eu tô só esperando aí chegar as boas notícias. Coisa boa! Então, Elisa, chegamos à última parte do nosso podcast, que é a parte das indicações. Ai, Nesse momento, tu pode agora ser livre, leve, solta, para indicar o que tu acharia interessante de compartilhar com as pessoas, uma leitura, um filme, uma série, uma meditação. O que tu acha interessante para indicar pra gente? eu tenho, pode ser 2 indicações? Quantas tu quiser. Tá. A primeira indicação que eu tenho é uma coisa assim para pessoal, para as pessoas em geral, nesse ponto que eu acho importante. Eu já tipo, vai fazer, sei lá, 1 ano, algo do gênero, que eu medito diariamente. Eu medito todos os dias. Uhum. E é bizarro como isso me ajuda a enfrentar momentos muito difíceis, inclusive esses como a pandemia nos Sim. trouxe. E, sei lá, meditação, às vezes as pessoas acham que é uma coisa mais difícil do que realmente é. Vai no YouTube, coloca meditação guiada e vai dar tudo certo, sabe? Totalmente, eu tenho feito. A minha tia tem um grupo de meditação, eu entrei no grupo dela e é tudo. Tô fazendo todos os dias. É maravilhoso, nossa. Nossa, Eu acho assim que tipo, é minha salvação, minha sanidade diária, assim, sabe? a minha também tem sido. E é um hábito, né? Depois que tu adquire o hábito de meditar, fica tudo mais tranquilo, assim. É, totalmente. E é muito. Cara, eu acho muito bonito esse momento de silêncio que você dá pra você, sabe? É um presentinho diário, eu acho. E a outra dica que eu daria, e essa é uma dica de leitura, eu li o livro Caliban e a Bruxa, da Silva Friedrich, e eu acho que é a leitura obrigatória para todo ser vivo É mesmo, dessa terra, sabe? sei. É uma aula de história, é uma aula de sociedade, é uma aula que fala sobre, cara, é um livro que fala sobre o capital, sobre uma outra perspectiva, fala sobre o feminino, sobre um outro ponto de vista, fala sobre o corpo capital, e eu acho que assim, é abrir uma porta que estava fechada, sei lá por quê, assim. Então, a minha dica principal é essa. Elisa, estamos chegando ao final e eu queria te agradecer mais uma vez por ter disposto do teu tempo para conversar com a gente, contar tantas histórias legais. Foi muito bom te reencontrar, mesmo que seja por áudio, assim, quase praticamente uma ligação telefônica. Ai, que cores, que vintage! Muito, muito vintage. Então, Adorei.
Muito obrigada pela tua presença aqui. Espero que você tenha gostado de estar aqui juntinho com a gente. Eu amei, muito obrigada. Amei mesmo. Amei as perguntas. Ai, como é bom gente inteligente perguntando coisas. Coisa maravilhosa, obrigada, meu bem. Gente, estamos chegando ao final, então, do Indica Podcast. Lembrando que vocês podem se comunicar com a gente através do Instagram. Também dá para acessar o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, @Grupo Jogo. Lá no nosso site também, www.grupojogo.com.br. Vocês podem ter acesso a todo o nosso conteúdo que, enquanto grupo, a gente acabou digitalizando, tá tudo lá. Tem também um chapéu virtual, né? Que é sempre bom quem puder nos ajudar com alguma coisa, será sempre bem-vindo. E também é muito bem-vindo dicas lá no nosso DM do Instagram, se vocês quiserem alguma entrevista com alguém, se vocês quiserem falar sobre algum conteúdo, ou vocês mesmos indicarem coisas pra gente, a gente tá aqui super aberto, só mandar. Obrigada, gente, um abração, valeu, Luca. Valeu, Manu, e muito obrigado, Elisa. Foi muito massa, muito foda. Ai, obrigada, queridos. Eu que agradeço.